Olá, lindonas! Olá, graça e paz! Como é bom estar aqui com vocês para juntas aprendermos com Jesus. Hoje nós vamos aprender com Rebeca, uma mulher que teve um grande legado na história, uma mulher que deixou a sua marca na sua geração, que nos ensinou muitas coisas, a maioria delas é o que não fazer, mas nós vamos aprender hoje com a história dessa mulher. Vamos lá? Gênesis capítulo 25 e versículo 24 diz assim: E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo com uma veste cabeluda. Por isso chamaram seu nome Esaú. Depois saiu seu irmão agarrado à sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Olha só, essa história, gente, é assim, maravilhosa, e eu quero ler o versículo 22... Versículo 21 que fala assim, olha, só para a gente entender a história. E Isaque orou instantemente ou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se é assim, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Os versículos que nós lemos anteriormente falam do nascimento dos 2 meninos. Então vamos lá. Quem era essa mulher? Rebeca. Aqui o texto já está falando do nascimento dos seus filhos. Rebeca era uma parente distante de Isaque, porque naquele tempo usava-se casar entre as tribos, ou seja, entre os parentes. Rebeca, então, era digamos que uma prima de 3º ou 4º grau de Isaque, mais ou menos assim, porque Abraão era tio-avô de Rebeca. Então, de Isaque, ela já era aí prima de 4ª geração, né? Rebeca, então, é escolhida para se casar com Isaque através do servo de Abraão, que se chamava Eliezer. É muito bonita a história de quando Eliezer vai se encontrar com a família de Abraão para escolher uma esposa para Isaque. E ali ele faz um voto com Deus de que a mulher que ele encontrasse, que servisse água para ele e para os camelos, essa seria a mulher escolhida. Ele não queria errar na escolha da esposa do filho do seu senhor Abraão. E assim aconteceu. Rebeca apareceu ali no poço, serviu água para Eliezer, para os seus camelos, levou ele até a casa do seu pai, Betuel, e ali fizeram todos os trâmites do casamento, todas as combinações, tudo que deveria ser feito. E Rebeca, então, é levada para se casar com Isaque. Bom, ao que tudo indica na história de Rebeca, a princípio, é que ela era uma mulher temente a Deus, ela era trabalhadora, era gentil, era uma mulher que ela era hospitaleira, ela servia as pessoas. Até que ela encontra com Isaque ali, a Bíblia fala que Isaque ama Rebeca no primeiro momento, e aparentemente eles tinham um casamento muito feliz. Mas Rebeca, assim como sua falecida sogra Sara, Rebeca também era estéril. Isaque, já conhecendo a história do seu milagre, a Bíblia diz que Isaque ora insistentemente para que Deus abrisse a madre da sua mulher Rebeca. Até que então Deus abre a madre de Rebeca. O texto não fala quanto tempo Isaque orou, mas diz que Rebeca então ela concebeu.
E quando Rebeca ela fica ali grávida, naquele tempo, lindonas, não tinha essa facilidade como nós temos hoje. Naquele tempo, não tinha ultrassom como nós temos hoje. Então, não dava para saber se era menino, se era menina, quantos eram que estavam ali. Então, Rebeca, ela sentia, né, dores, porque os bebês mexiam muito. Era como se eles lutassem dentro do seu ventre. E ali ela foi perguntar para Deus, em oração, o porquê que ela sentia aquelas coisas. Até então, creio eu, que ela não sabia o que era dois. Acredito que ela sentia, porque, gente, pensa, quem já foi mãe aí sabe. Quando o bebê tá muito grande na barriga, que ele começa a mexer demais, não incomoda e tem situação que até dói, né? Então, imagina dois bebês mexendo ali como se estivessem lutando dentro do ventre. Imagina como que seria isso. É mais ou menos isso que Rebeca estava sentindo. E ela vai perguntar para o Senhor em oração o que estava acontecendo. E a resposta do Senhor para Rebeca foi: no seu ventre existem duas nações. Deus não falou para ela que existia ali dois meninos. Ele disse que existem duas nações dentro do seu ventre. Dois povos tem dentro do seu ventre. E o maior servirá o menor. Olha só, Deus já fala para Rebeca qual seria o destino dos seus filhos. Olha que coisa maravilhosa. E aí eu fico pensando, se Rebeca ela tinha essa fé de orar e Deus trazer essa resposta para ela, isso prova que ela era uma mulher de fé e podemos pensar até que ela era uma mulher de oração também. E Rebeca então, quando os meninos nascem, o texto disse que Esaú nasce primeiro, ruivo, bem peludo, e depois nasce Jacó, agarrado ao calcanhar de Esaú. Por isso ele recebe o nome de Jacó. Quando eles nascem e crescem, o texto disse que Isaac amava mais Esaú do que Jacó. E Rebeca, automaticamente, então ela passa a ter um carinho maior por Jacó. E nisso aí, já vejo uma grande brecha dentro desse casamento, dentro dessa família que tinha tudo para ser uma família unida, uma família que iria viver de uma maneira plena, porque aqueles eram filhos da promessa, filhos no qual o Senhor deu para aquele casal. Mas eu creio que a falta de comunicação dos dois, a falta de conversa dos dois ali sobre, né? Quem sabe Rebeca conversasse com seu marido sobre o afeto dele maior por Esaú e não por Jacó. Afinal de contas, os dois eram gêmeos, os dois deveriam receber o mesmo carinho. Mas o que Rebeca faz? Rebeca, então, ela começa a ter um carinho maior por Jacó e Isaac começa a ter um carinho maior por Esaú. E ali começa a criar brigas e divisões entre os dois. Se você continua lendo a história, olha o que acontece. Eles brigam até por um prato de comida. Eles disputam a atenção dos pais de uma maneira tão terrível que eles brigam por um prato de comida. O texto a seguir conta a história de que certa vez Esaú chegou em casa da sua caça. Então, eu imagino que ele ficava o dia inteiro, né, caçando, talvez passava até a noite para procurar um bom animal. E ali, quando ele chega em casa com muita fome, o seu irmão Jacó estava fazendo um guisado de lentilhas. Quando ele chega e, né, quem sabe sente aquele cheiro, ele pede ao irmão um prato de lentilhas, um prato de comida. E o que Jacó responde para ele? Jacó fala assim: eu só te dou se você me der em troca a sua primogenitura. Eu fico pensando, aonde estava Rebeca nesse momento? Aonde estava Isaac nesse momento? Será que não tinha ninguém ali para falar assim: ô Jacó, você não pode fazer isso, ele é seu irmão, a comida aqui é para todos, não é? Mas o texto não fala, mas diz que naquele momento Esaú estava com tanta fome que ele falou assim: olha,
Se eu morrer, de que vai me valer a primogenitura? Tá tudo bem, combinado então, me dá aí esse prato de lentilha, porque eu tô com muita fome, pode ficar com essa primogenitura para você. Naquele momento, Esaú não pensou no que ele estava fazendo. Esaú não pensou na seriedade que tinha aquele pacto, aquele voto que ele estava fazendo. E talvez Esaú não pensou que Jacó levaria a sério aquela troca. O tempo passou e o texto ele continua dizendo sobre algumas questões e situações em que os dois brigavam. Até que chega o ponto de Isaac abençoar o filho mais velho. Segundo a lei daquele tempo, o filho mais velho, ele recebia uma bênção especial do pai. Essa bênção, ela era a porção dupla da herança, porém, essa bênção ela vinha acompanhada também de muitas responsabilidades. Por exemplo, ele deveria cuidar da sua mãe, ele deveria cuidar dos seus irmãos, de toda a descendência, dos negócios do pai. Não era só a bênção em si. Essa bênção também vinha acompanhada de muitas responsabilidades. Jacó, lembrando lá do dia que Esaú vendeu para ele seu direito de primogenitura, o que Jacó faz? Jacó, então, Rebeca ouve Isaac falar com Esaú assim: vai caçar uma boa caça, prepara para mim e traz, porque hoje eu vou te abençoar. Isaac já estava velho e o texto fala que ele marcou então o dia de abençoar seu filho, porque ele já estava bastante velho e nem estava enxergando direito. Ok. Rebeca escuta ali atrás das cortinas, né? Porque eles moravam em tendas. Rebeca escuta e vai até Jacó e fala com ele: busca um cabrito que eu vou preparar para o seu pai. Eu ouvi o seu pai falando com Esaú que vai abençoá-lo. E como você comprou do seu irmão a bênção, você vai receber essa bênção no lugar dele. Ai, meu Deus, que coisa, hein? Rebeca não estava pensando nas consequências que isso traria para a vida dela. Rebeca, porque ela poderia ter ido até Isaac, conversado com ele sobre essa situação. Olha só, quando ela estava grávida, Deus falou com ela que o maior serviria o menor. Rebeca estava tão preocupada de que Jacó recebesse a bênção. E ali, junto com Jacó, ela forma ali todo um plano e executa junto com seu filho Jacó. Eles enganam Jacó, pega a pele do cordeiro, daquele cabrito, né? E coloca sobre os braços de Jacó e sobre o pescoço dele. E engana Isaac para que recebesse a bênção do pai. Quando Esaú chega e prepara para o seu pai a caça que ele foi buscar, Isaac começa a se lamentar e diz: mas eu já abençoei você. Ele fala: não, você não me abençoou. E ali Isaac então percebe que foi enganado por Jacó. E fala: meu filho, já não tem mais jeito, eu já abençoei. Isso era tão sério que era irrevogável a palavra de um pai. E ali começa então um plano de vingança de Esaú para com Jacó. Olha só, o que a falta de comunicação, o que a falta de diálogo entre aquela família gerou para aquela mãe, para aquele pai, para aqueles irmãos em si. Que ao que tudo indica, pelo decorrer da história, o que dá a entender era que essa família não tinha mais relacionamento, eles não conversavam. Isaac não tinha mais um bom relacionamento com Rebeca, nem Rebeca com seu filho Esaú, e por aí vai. Parece que não tinha mais um relacionamento entre esposo e esposa, um relacionamento saudável. Parece que não tinha mais um relacionamento de filhos com sua mãe, com seu pai. Eles tomaram partido. Isaac gostava mais de Esaú e Rebeca gostava mais de Jacó. E ali criou-se uma divisão entre aquela família. Rebeca, o que aconteceu?
por causa desse plano de Rebeca de enganar o seu marido Isaque, ela teve que mandar Jacó ir para a casa do seu irmão Labão. Ela falou, olha, vai ficar um tempo lá, depois quando cessar a ira do seu irmão você volta. Mas ela não sabia que jamais ela iria ver o seu filho. Ela não sabia que seu filho passaria lá o resto da vida e ela não viria mais o seu filho. E depois disso, o que aconteceu? Esaú, para contrariar os seus pais, o que Esaú fez? Esaú foi buscar mulheres entre outros povos, mulheres cananeias, mulheres de outros povos, no qual sabia que o seu pai e a sua mãe não iriam concordar com o casamento. Ele, para pirraçar o pai e a mãe, para realmente desonrar, para trazer desgosto, como uma forma de vingança, ele vai, se casa com outras mulheres, ou seja, mistura os povos, e ali passa um tempo, morre Rebeca e depois morre Isaque. É tão triste saber que a falta de confiança em Deus da parte de Rebeca fez com que uma família vivesse em brigas, em contendas, de maneira que irmão, enganando o pai. A falta de confiança, porque os filhos dela tinham uma promessa. Deus não falou que iria abençoar só um e não iria abençoar o outro. Deus falou, no seu ventre tem 2 nações e o maior servirá ao menor. Mas em nenhum momento Deus fala com ela que os 2 não seriam abençoados. Falou que um seria mais próspero do que o outro. Mas o que ela fez? Ela tentou tomar partido, ela tentou resolver com suas próprias mãos. E essa é a lição que nós aprendemos aqui hoje com a história de Rebeca. Rebeca, ela quis fazer com as próprias mãos. Rebeca não confiou na promessa de Deus. Rebeca não confiou no destino que Deus já tinha planejado para os filhos dela. O Salmo 139, versículo 16, fala que os nossos dias, eles já estão contados pelo Senhor. Rebeca não confiou naquilo que o Senhor havia dito para ela quando ela ainda estava gerando seus filhos. Rebeca não confiou nas promessas de Deus para os seus filhos e isso custou muito caro para ela. Porque se você lê a trajetória depois de Jacó, de Esaú, quantos anos na vida de Jacó ele perdeu ali, servindo seu tio Labão. O seu tio o enganou por diversas vezes, trocou o seu salário. Esaú, da mesma forma, Esaú sofreu porque Esaú alimentava um sentimento de vingança para com o seu irmão. Até que Jacó tem um encontro com Deus. Deus então amolece o coração de Esaú para que não mate Jacó. Olha que confusão que essa mulher gerou simplesmente por não confiar no Senhor. Quando Isaque ora para que a sua mulher fosse abençoada com filhos, para que Deus abrisse a madre da sua mulher, Deus respondeu. Quando ela concebe e ela ora para perguntar o porquê que estava tendo aquela confusão no ventre dela, Deus diz para ela que ali tinha 2 nações. O que ela tinha que fazer? Ela tinha que confiar. Ainda que quando seus filhos crescessem, começassem a disputar um com o outro, começassem a brigar como irmãos brigam mesmo, ela tinha que ter feito o quê? Continuado sendo parceira do seu marido na educação dos seus filhos. Ela não deveria jamais ter passado por cima da autoridade do seu marido para com seus filhos. Se Jacó era o predileto dela, e se Deus já tinha uma promessa para Jacó, porque ele era o menor, então a promessa é de que o maior serviria o menor. Então, se Esaú era o maior porque nasceu primeiro, Jacó tinha uma promessa. Ela não tinha que ter se metido, digamos assim. Ela não tinha que ter dado o jeitinho dela. Ela tinha que ter aguardado a promessa de Deus. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Quantas vezes nós queremos ajudar Deus? Nós queremos dar o nosso jeitinho. Nós queremos colocar a nossa mão.
Nós sabemos que Deus tem promessa para os nossos filhos, sabemos que Deus tem promessa para o nosso casamento, que Deus tem promessa para a nossa família, mas nós queremos colocar a mão, nós queremos dar um jeitinho. Não, lindona. A única coisa que temos que fazer é confiar no Senhor. A única coisa que temos que fazer é crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu tenho certeza que cada um dos seus filhos tem uma promessa de Deus. E a única coisa que você precisa fazer é continuar orando por eles e confiando que o Senhor, Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu. Mas não fique tentando, igual Rebeca, dar um jeitinho. Não fique forjando planos, manipulando para que as coisas aconteçam, porque vai dar tudo errado. Aonde nós colocamos a nossa mão sem a permissão de Deus, sem a direção de Deus, dá tudo errado. Então nós precisamos confiar que o Senhor, Ele cumpre as suas promessas e Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, será para todo sempre. Jacó sofreu muito por causa do plano que a sua mãe forjou para enganar o seu pai. Jacó sofreu demais durante toda a sua vida, mais de 20 anos da vida de Jacó. Ele ficou ali na casa do seu sogro Labão, que era o seu tio. Ele se casou com 2 mulheres, depois teve mais 2 servas, ou seja, 4 mulheres, teve 12 filhos, 1 filha. Foi uma confusão. Por quê? Porque Jacó não tinha a identidade formada. Jacó não tinha o referencial de um casamento alicerçado na palavra, de um casamento onde eles tinham comunicação. Jacó, ele não tinha essa identidade. Jacó, ele não sabia como se portar como um marido diante das suas mulheres. Jacó, então, ele não fez igual o seu pai, se casando apenas com uma mulher. Jacó fez como a família do seu sogro, que não servia ao mesmo Deus, que tinha outros deuses. E ali ele se casou com 2 mulheres, depois teve mais 2 servas, que são as concubinas, né, que também gerou filhos para ele. Foi uma confusão. Se você vai olhando a história de Jacó, em todo o tempo Deus estava ali, claro, direcionando aonde que eles tinham que ir, guardando, livrando. Porém, ele pagou um alto preço. Ele pagou um alto preço pela sua mãe ter forjado o plano, enganado. E eu acredito ali que não foi a primeira vez que ela enganou o seu marido. Quem sabe nas pequenas coisas. Quem sabe Jacó aprontava alguma e aí talvez Isaac ia corrigir. E ela passava a mão, acobertava, falava, não, tadinho, como algumas mães fazem, né? O texto não está dizendo isso, gente. Eu estou conjecturando, imaginando. Por quê? Para ela ter coragem de enganar o marido numa coisa tão grave como essa, que era tão importante, né? Que era o momento de receber a bênção, com certeza ela tinha o costume de fazer ali pequenas coisinhas. Como infelizmente muitas mulheres fazem hoje. Uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali. Ah, isso é normal, todo mundo faz, não tem problema, isso não tem nada a ver. E isso vai gerando uma brecha dentro do casamento, para com os filhos, e a família vai se corrompendo. Quando chega o desastre, aí fica desesperada. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Mas são pequenas brechas, são pequenas rachaduras que vão entrando dentro dessa família, nesse casamento, no relacionamento de pais e filhos, para que chegue a uma grande ruptura. E aí, muitas vezes, como no caso de Rebeca, não tem mais conserto. Rebeca talvez não imaginou que ela nunca mais veria o seu filho. Talvez ela não pensou nesse detalhe, porque quando ela manda Jacó ir para a casa do seu irmão Labão, ela fala, fica lá até a poeira baixar. Mais ou menos assim, como a gente fala aqui, né? Fica lá até as coisas se acalmarem e depois você volta. Mas não voltou. E ela morreu sem ver o seu filho. Quem sabe Esaú ficou com raiva da mãe. Quem sabe Esaú nem conversava mais com a mãe. Não sei, nós podemos imaginar. Mas olha o que aconteceu naquela família por causa de não confiar em Deus. Porque os filhos dela tinham promessa, todos 2. Então,
A lição que fica para nós hoje é exatamente isso. Confiar nas promessas do Senhor. Porque a mentira, a palavra de Deus fala assim que o pai da mentira é Satanás. Ele ama e comete a mentira desde a fundação do mundo. É isso que o Senhor Jesus faz. É isso que ele fala. Então, o pai da mentira é Satanás. Às vezes, uma mentirinha que você tem falado aí dentro da sua casa está gerando uma brecha enorme dentro da sua casa, no meio da sua família, no meio dos seus filhos. Uma mentirinha que você está falando pro seu marido, uma mentirinha que você está falando pros seus filhos, está deixando passar. Isso está gerando brechas e o inimigo, ele tem achado lugar para entrar. Porque, lindonas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem gente que tem a mania de falar que tudo é o diabo. Não dá essa glória pro diabo, não. O diabo, ele só entra aonde ele acha brecha, onde ele acha lugar para operar. O diabo, ele não entra onde a verdade permanece. O diabo não entra onde não dão lugar para ele entrar. Ele pode até ser atrevido, ele arromba, se ele achar uma brechinha, ele tenta entrar de todas as maneiras, sim. Mas ele não fica aonde nós não permitimos. Isso é desculpa de pessoas que não querem mudar de vida, isso é desculpa de pessoas que não querem assumir suas responsabilidades, aí fala que a culpa é do diabo. Rebeca tinha uma promessa de Deus para os seus 2 filhos. Rebeca tinha uma promessa de que os 2 seriam 2 nações. Ela simplesmente deveria ter confiado no Senhor, mas ela não fez. O que ela fez? Ela tentou dar o seu jeitinho. Ela tentou fazer da maneira dela, do jeito dela. E isso resultou na destruição da sua família. Quantas vezes nós também queremos dar o nosso jeitinho e não queremos obedecer a palavra. Certa vez o profeta Samuel falou para o rei Saul, quando ele tentou dar também um jeitinho, o profeta Samuel falou para ele assim, olha, Deus te rejeitou e é melhor obedecer do que sacrificar. Então, muitas vezes nós estamos desse jeito. Nós estamos sacrificando e não estamos obedecendo. É isso que está acontecendo. A gente, tadinho de fulano, tadinho do cicrano. Confia no Senhor, lindona. Talvez o filho que você mais tem passado a mão na cabeça é o que mais está te dando trabalho. E aí talvez você pense assim, tadinho, mas é porque o pai dele não gosta dele, porque o pai dele só chama atenção. Lindona, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você não está querendo enxergar, mas o seu marido está certo. Ele está tentando corrigir e você não está deixando. E quantos pais têm saído do seu lugar de pai porque as mães não deixam eles exercer o papel de pai? Eu sei que, infelizmente, tem muitos pais negligentes. Eu sei que tem, lindonas. Eu sei. Mas também tem muito pai que não está exercendo o seu papel de pai simplesmente porque as mães não deixam. Acham que eles estão muito antiquados, que não se corrige mais da moda antiga, que o jeito que eles estão fazendo não é o jeito certo. E aí elas vão passando a mão na cabeça, vão dando um jeitinho, vai mentindo. Às vezes o filho apronta na escola, a mãe não conta para o pai a situação. Não é que tem que sair falando tudo que fizer também não, lindona. Porque tem coisa que dá pra gente resolver sem ficar enchendo a cabeça do marido também. Eu estou falando de situações persistentes, de situações graves, que tem muitas mães que não informam seus maridos, porque, ele vai bater, ele vai brigar, vai fazer acontecer. Deixa o seu marido ser pai. Tem muita mãe, tem muita mulher, muita esposa, que entra em conflito com o marido por causa dos filhos. E isso tem separado muitos casais. Porque a mulher, ela quer comandar. A mulher, ela quer fazer acontecer. A mulher, ela acha que só ela que sabe, que o marido não sabe.
Se ele não sabe, ele nunca vai aprender, porque você não deixa ele ser pai. Você não deixa ele entrar ali para corrigir, para exercer o seu papel. Então é necessário ter discernimento. Ser mãe é um papel muito importante, mas ser pai também é. Rebeca, ela não deixou seu marido ser pai naquele momento ali. Ela desonrou seu marido. Rebeca desonrou seu marido na frente dos filhos. Rebeca desonrou seu marido diante de Deus, diante da sociedade. E isso é muito sério, isso é muito grave. Hoje eu vejo mulheres que estão cuidando dos filhos sozinhas, porque simplesmente não deixaram os maridos serem pais. Justifica os pais terem abandonado? Não, não justifica, tá? Porém, muitas vezes, as mulheres também têm a sua parcela de responsabilidade em não deixar o pai ser pai. Porque elas acham que ele não sabe, que não vai fazer do jeito que eu acho que tá certo. E isso depois aguenta as consequências. Foi o que aconteceu com Rebeca. Então, que fica essa reflexão para nós aqui. Em muitas situações, muitas mulheres têm desonrado seus maridos em atitudes que aparentemente são atitudes pequenas, são coisas banais, mas que têm uma grande consequência. Lindonas, que Deus abençoe vocês grandemente. Um forte abraço, beijo e até amanhã.